faz um discurso muito ajustado, Fabíola. O primeiro discurso do Sidônio Palmeira, esse discurso de posse, é muito ajustado. Ele reconhece que a comunicação não está funcionando, a comunicação do governo, algo que o próprio Lula já tinha dito, aliás, disse, olha, o trabalho do governo, mesmo o trabalho que o governo julga ter feito, ele não é percebido tal como o governo imagina que deveria ser pela sociedade. E aí diz que há uma onda de mentira da extrema-direita, que isso cria uma cortina de fumaça, outra realidade. A oposição no Brasil hoje é diferente da oposição que o Lula, com a qual o Lula lidou nos mandatos anteriores. Hoje a oposição é uma oposição que estava, logo depois da eleição, pedindo a intervenção militar na frente do quartel. Essa oposição que apoiava esses acampamentos de porta de quartel é que está hoje no Congresso, está difundindo mentira nas redes sociais, é outro tipo de oposição. Então há um novo mundo. E o marqueteiro diz isso com todas as letras. E que é preciso ampliar, segundo as palavras dele, a concepção do papel da comunicação do governo nesse novo mundo. Então não adianta ficar reclamando, disse ele, é preciso, não dá para levar simplesmente a comunicação ao divã, é preciso integrar o governo a esse esforço de comunicação. E o trabalho, diz ele, como a sociedade brasileira mudou também, o trabalho não é o mesmo, o trabalho da comunicação não é o mesmo do que foi realizado em mandatos anteriores. Ele disse, e algo que é muito real, que para que a comunicação governamental seja eficaz, precisa lidar com os muitos países que existem dentro do país. Há muitos Brasis dentro do Brasil. E o Lula não está falando com esses Brasis todos, embora ele tenha prometido isso. Então, o Lula foi eleito, Fabiola, numa campanha em que ele teve do seu lado uma frente ampla em defesa da democracia e ele contou com a sobriedade da maioria do eleitorado. E no palanque o Lula prometeu, auxiliado pelas ferramentas do marketing do Sidônio Palmeira, ele prometeu governar para todo mundo. Eu me lembro de um discurso que o Lula fez em outubro de 2022, estava no Teatro da PUC ali, ele falou, olha, eu vou fazer um governo para além do PT, vamos conversar com toda a sociedade brasileira. Estavam lá na plateia o Henrique Meirelles, que é um economista que foi ministro da Fazenda do Temer, foi presidente do Banco Central do Lula, mas também foi ministro da Fazenda do Temer, que o Lula chama de golpista. Estava lá o Pércio Arida, que é um dos pais do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso. Então, era uma plateia diversa. E o Lula, eleito, sobreviveu ao 8 de janeiro, que mostrou, logo na saída, que a divisão do país não se dissolveu. Pelo contrário, o país continuava dividido. E o Lula errou muito no início. Ele, com esses erros, ele se distanciou, ele valorizou demais o Bolsonaro, não deveria ter valorizado. Né? Ele potencializou a polarização, ele esvaziou, por assim dizer, aquela frente ampla que havia se formado. Ele agora precisa se reconectar, inclusive com esse pedaço conservador do eleitorado que votou nele para se livrar do Bolsonaro. É esse o trabalho que o Sidônio precisa fazer. Não é um trabalho simples. E marqueteiro não é mágico. E ele falou lá, o marqueteiro é apenas, ele dá voz ao governo. E a ideia do Sidônio é dar voz, sobretudo, ao Lula. Obviamente, o objetivo é 2026, é levar o Lula até 2026 como um candidato competitivo. Simples não é. A sociedade mudou, o Lula não mudou tanto assim, tanto que está tendo dificuldade de se comunicar com essa sociedade hoje mais diversa e um tanto avessa ao PT e ao próprio Lula, e esse trabalho não será simples, Fabíola, e como disse o Sakamoto, ele vai ter que se esgueirar pelos cantos ali do Planalto para se esquivar das puxadas de tapete, né? Agora mesmo, ele teve que se livrar lá de uma gestora de redes sociais do governo, a Bruna Rosa, que era vinculada à Janja e não ao ministro agora demitido, o Paulo Pimenta. Teve que se livrar do José Crispiniano, que era assessor de imprensa do Lula, estava lá na SECOM, por ser assessor de imprensa do Lula há mais de uma década e não porque estava integrado a este projeto de comunicação do governo, associado ou que deveria estar associado a esse desafio de comunicação que o Lula não conseguiu atingir nos 2 primeiros anos.
Então, ele agora está trazendo, praticamente está se compondo na SECOM, se formando na SECOM, um comitê eleitoral. O Sidônio, que foi o marqueteiro de 2022, está trazendo gente da sua agência lá da Bahia. Então, é um projeto voltado para a eleição de 2026. Resta saber se vai funcionar, Fabio. Você falou, vamos a um intervalo, a gente vai continuar aqui, para quem quiser continuar conosco, aqui nesses bastidores também da comunicação do governo Lula, segue com a gente pelo YouTube. A gente segue pelo YouTube, na TV um intervalo muito rápido, a gente volta em pouquíssimos minutos. Ô Josias, eu achei muito interessante, até para quem ouviu o podcast da Janja, a gente fala muito sobre esses bastidores da comunicação do governo Lula e a mão da Janja nessa história, né? A relação dela ali com o próprio Pimenta não era essas coisas, né? Você vê quando ele saiu ali agora da comunicação, do discurso, passou por ela, fez um cumprimento, seguiu. E o Sidônio, uma das primeiras a ele agradecer, é a própria Janja. Será que ela vai ter ainda mais influência nessa comunicação? Como é que você vê aí esses bastidores, Josias, em relação à atuação de Janja na comunicação? Porque agora no acidente que o Lula sofreu, na queda, na cirurgia, né, a recuperação dele no hospital, ela teve um papel importante ali. Ela que estava ali meio que no comando da comunicação. Como é que fica agora com o Sidônio assumindo? Você acha que muda, Josias? Acho que não vai mudar muito, Fabíola, o desejo da Janja de ser influente. Isso não muda. Agora, deveria mudar a abertura que o Lula deu nesses 2 primeiros anos para que ela levasse essa sua influência até a cozinha da SECOM. Não convém, não funcionou. Sobretudo porque ela pretendeu exercer uma certa hegemonia na gestão das redes sociais da presidência da República, e havia nesse setor da SECOM uma pessoa que era muito ligada a ela, que atuou durante a campanha também, mas que tinha um vínculo muito estreito com a Janja, que é a Bruna Rosa, né? Uma pessoa que comandava ali as redes sociais, era muito ligada à Janja, e não funcionou isso, porque o Paulo Pimenta pensava uma coisa, a Bruna Rosa pensava Estamos outra, de volta. e a Josias, Janja só um se minutinho. conectava. Josias, só um minutinho que nós estamos de volta com o pessoal que estava conosco na TV. Josias está falando agora sobre a influência da Janja na comunicação do governo Lula. Conforme nós contamos essa história no podcast, a Janja tem uma forte influência na comunicação. E a relação dela com Paulo Pimenta não era lá das melhores, né? Tinha algumas influências ali. E agora Sidônio fez questão de agradecer Janja no abre do seu discurso. O que muda, né, com o Sidônio chegando e Paulo Pimenta saindo? Você estava contando essa história. Retoma, Josias. O que deveria mudar, Fabíola, é que o Lula alega-se no Palácio do Planalto que o Lula deu carta branca ao Sidônio Palmeira. Isso é uma fantasia. Ministro nenhum tem carta branca. Quantas cartas brancas diz o Bolsonaro, para citar um exemplo, disse que tinha dado, deu carta branca para o Paulo Guedes, deu carta branca para o Sérgio Moro, depois verificou-se que ninguém tinha carta branca. O Bolsonaro fez o que bem quis com o seu governo. Políticos com personalidade forte, que é o caso do Bolsonaro, é o caso também do Lula, eles controlam o seu governo, né? Ou tentam exercer um controle, sobretudo desse núcleo mais próximo que está ali no Palácio do Planalto, né? Então não existe essa história de carta branca. Existe uma demanda, o Lula está agora precisando que a comunicação do Palácio do Planalto seja mais efetiva, ele traz o marqueteiro. Então, ele deveria dar alguma liberdade para que o marqueteiro que atuou na campanha de 2022 e que teve êxito, afinal de contas o Lula foi eleito, evidentemente não se pode atribuir a vitória do Lula apenas ao marketing, mas o marketing teve o seu peso na campanha de 2022, ele deveria dar alguma liberdade para que o Sidônio pudesse trabalhar. E, num primeiro momento, o Sidônio, antes mesmo de tomar posse, ele higienizou, por assim dizer, a SECOM. Ele tirou de lá a Bruna Rosa, que comandava as redes sociais, mais conectada com a Janja do que com o Paulo Pimenta, o antecessor do Sidônio. Ele tirou também da SECOM o José Crispiniano, que é um jornalista,
não há nenhum demérito no que nós vamos dizer aqui, mas o Crispiniano tinha uma relação direta com o Lula, não com o Paulo Pimenta. Ele se reportava ao Lula, mas ele estava na equipe do Paulo Pimenta. Isso não funciona, né? E o Sidônio trouxe gente da sua confiança, trouxe lá a equipe dele na agência de publicidade dele na Bahia, e agora o Lula deveria dar liberdade a ele para trabalhar. O trabalho não é simples, o Sidônio tem muita noção do que precisa ser feito, ele sabe que não será simples o trabalho, e se o Lula permitir que o tapete do Sidônio seja puxado desde o início, já no alvorecer do trabalho desse marqueteiro, desse publicitário, aí a coisa tende a não funcionar. Então, deveria o presidente zelar para que o marqueteiro tivesse alguma liberdade para trabalhar, Fabíola, mas Palácio é um ninho de cobras, é um orfidário. E o próprio Sidônio disse, olha, eu não sou desse mundo. Ele disse que nem paletó ele vestia, né? Vai ter que se habituar agora ao paletó e gravata. Então é um mundo para ele diferente, um mundo com o qual ele não está acostumado a lidar. Ele participa lá da campanha e depois vai dar os seus pitacos durante a gestão, durante o governo, né? Simples não será o trabalho e não será, evidentemente, a Janja não vai agora do dia para a noite, não vou mais querer influir na comunicação do governo. Vai querer. Agora o Lula deveria dizer à Janja, olha, vamos deixar o cara trabalhar, né? Estamos trazendo o Sidônio Palmeira no pressuposto de que ele tem uma experiência que vai ser útil para o governo. Se não permitirem que o Sidônio trabalhe, ele próprio talvez não queira permanecer nos dois anos que restam de mandato para o Lula, Fabíola. E você, Sakamoto, como é que você analisa aí esses bastidores, né? O Josias trazendo as informações dos bastidores, o poder realmente na mão de quem está com a influência da Janja e essa mudança também nesses funcionários que têm um papel muito importante na comunicação do governo, né? Como a saída do Crispiniano. O que você enxerga aí, Sakamoto? Fabiola, tem 3 pessoas que estavam na posse, no palco, né, na verdade, que dizem bastante, né? Se você for perceber, estava quem? Estava o primeiro-ministro, que é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, estava o senador Jacques Wagner e estava o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, né? A cúpula política da Bahia no Brasil estava toda presente lá, né? Porque o Sidônio é baiano. Não basta, né? E o que